Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou a Dona Café, como preferir, e hoje trago um caso para vocês que foi escolhido por vocês lá na votação do Instagram. Para quem não me segue por lá, o @café com crime, eu postei alguns stories perguntando que tipo de caso vocês queriam escutar essa semana. E o resultado foi o seguinte: um caso recente, que foi resolvido, então nada de mistério sem solução, que seja sobre um assassinato e que tenha sido cometido por uma mulher. E aí, analisando a minha enorme lista de sugestões de casos que vocês me mandam, eu encontrei o caso Juan, que se enquadra nisso. É um caso de assassinato que aconteceu em maio de 2019, então é bem recente mesmo, e a responsável pela morte é uma mulher. Uma mãe, na verdade. E a vítima foi o seu filho de 9 anos. Isso por si só já é bem chocante, mas a motivação para o crime e a forma como ele aconteceu não fica muito para trás. Antes de falar qualquer coisa sobre esse caso, eu quero deixar um aviso de conteúdo sensível. Essa história ela contém detalhes sobre a morte de uma criança. E é sempre muito triste contar um caso como esses, onde uma criança inocente e indefesa é atacada pelos próprios genitores, né? Uma mãe, um pai, que seja. Mexe muito com a gente, né? Não é à toa que o caso Henri tá aí nas manchetes, sendo muito discutido. E da mesma forma, em 2008, o caso Isabella Nardoni também chocou o país inteiro. Mexe demais com qualquer um. Por isso, eu deixo avisado aqui no início que o conteúdo desse episódio não é recomendado para pessoas sensíveis. O caso Juan foi indicado pelo crimiseiro @Josélio Sila Oliveira. Muito obrigado por trazer esse caso para a Dona Café e fazer esse episódio acontecer. Quem também faz todos os episódios acontecerem são os apoiadores do Café com Crime no Catarse. É um site de financiamento coletivo onde você pode apoiar o podcast financeiramente com R$5 ou o valor que você quiser, e aí você gera uma assinatura mensal. Quem apoia pode entrar para o grupo secreto dos crimiseiros no WhatsApp, onde eu e os apoiadores batemos um papo sobre casos criminais. E se você quer ajudar o podcast, mas a grana tá curta, super entendo, e por isso tem um outro jeito de apoiar, que é escutando os episódios do podcast na Orelo. É uma plataforma de áudio totalmente gratuita que paga nós, podcasters, a cada play que é dado em nosso podcast lá dentro da plataforma. Então, fica aí a dica. Baixe a Orelo e escute o Café com Crime por lá. Bom, tudo que eu vou contar para vocês nesse episódio sobre o caso Juan veio das seguintes fontes: Correio Brasiliense, Folha de São Paulo, Jornal de Brasília, G1, Portal UOL Notícias, o Agora Notícias Brasil e a minha melhor amiga, Wikipédia. Bora começar do começo? Era 1h30 da manhã do dia 1º de junho de 2019. Alguns jovens jogavam bola nas ruas de Samambaia, uma região administrativa do Distrito Federal. Apesar do horário tarde e do pouco movimento que tinha na rua aquela noite, os rapazes viram Rosana, uma mulher que morava algumas quadras dali, com uma mala em mãos. Quando ela passou, eles perguntaram o que tinha na mala, e a resposta foi roupas. Apenas roupas. Então tá, né? Eles continuam observando até que ela chegou perto de uma boca de lobo aberta na beira da rua e jogou a mala no buraco, bueiro abaixo. A mulher foi embora numa boa. Claramente, uma atitude suspeita. E quem é crimiseiro e vê alguém com mala no meio da rua, já sabe, né? Assim que Rosana sumiu de vista, os jovens correram até o bueiro, achando que talvez ela tivesse deixado algum bem valioso ali dentro da mala que eles poderiam pegar e se aproveitar. Um deles desceu pela abertura e pegou a mala. E quando ele abriu, sim, gente, obviamente, um corpo. Os jovens ficaram apavorados ao encontrar um corpo esquartejado. Gritaram e chamaram adultos e ligaram para a polícia. Quando os policiais chegaram, os meninos imediatamente apontaram a casa em que Rosana morava. Os policiais foram lá e, na hora, encontraram Rosana Auri da Silva Cândido, de 27 anos, e a companheira dela, Cássila Priscila Santiago Damasceno Pessoa, de 28 anos. E com elas,
estavam outras 2 mochilas escolares cor de rosa. Dentro, o restante do corpo de uma criança. Os policiais também notaram algo muito estranho. Havia passagens bíblicas pintadas nas paredes da casa. Além das 2 mulheres, tinha mais uma pessoa ali. Uma garota de 9 anos de idade, que aparentemente estava dormindo quando os policiais chegaram. Essa garota, ela então é examinada pela polícia, eles veem que ela está bem, ela não está machucada. A polícia isola essa criança das mulheres ali que já eram suspeitas e depois levaram ela para a delegacia até o conselho tutelar chegar. Enquanto isso, Rosana e Cássila foram presas em flagrante. O delegado Guilherme Souza, que foi o responsável por esse caso e estava na cena do crime nesse momento, ele conta que levou a menina de 9 anos para a delegacia. Para ela se distrair, ele deu um pedaço de papel e lápis e foi interrogar as mulheres que aguardavam na sala ao lado. Quando ele volta, ele se depara com um desenho que a menina fez de forma espontânea. Primeiro, ela desenhou uma delegacia, um carro de polícia e depois uma criança deitada com o cabelo comprido. O estranho é que todas na casa tinham o cabelo curto, até a própria menina, menos a vítima, um menino. Ela desenha essa criança, de cabelo longo, deitada de dorso, os pés para fora, que, de acordo com o delegado, são sinais de morte. Uma criança de 9 anos desenhou isso. Uma criança que supostamente estava dormindo. Nesse momento, o delegado deduz que a menina, de alguma maneira, viu o que aconteceu ali naquela noite. Ela fingiu que estava dormindo por medo. A criança foi encaminhada para um psicólogo do Conselho Tutelar para receber o acolhimento necessário. E enquanto isso, na sala ao lado, Rosana e Cássila confessavam o crime. Na manhã do dia do crime, dia 31 de maio, Cássila Priscila, que era namorada de Rosana, foi tentar sacar um benefício que ela recebia pela guarda da filha, essa menina de 9 anos. Porém, esse dia especificamente ela não conseguiu. O benefício tinha sido suspenso há quase um mês. Cássila, Rosana, Juan e a menina estavam em uma situação bem vulnerável. Na casa não tinha nem botijão de gás. A Rosana saía para pedir alimento e dinheiro aos vizinhos. Ela chegou a pedir R$ 400 para um pastor, dizendo ter uma criança doente em casa. Então, quando Cássila viu que o benefício não caiu, foi um grande estresse e um grande problema para esse casal. O delegado Guilherme, ele aponta esse fato como um dos possíveis motivos para o crime, talvez uma questão monetária, para diminuir as despesas da casa. Mas talvez realmente seja uma coincidência o fato do benefício não ter caído exatamente no dia do crime. E eu digo isso porque a verdade é que elas já estavam planejando como se livrar de Juan há algum tempo, mais ou menos um mês aí. Prova disso é que Rosana, a mãe de Juan, teria comprado uma faca por R$ 14,90, 2 pacotes de carvão para churrasqueira e um martelo dias antes do crime. E tudo isso era um material necessário para a execução do seu plano. Rosana confessou tudo isso à delegacia sem esboçar nenhuma emoção. Aviso que aqui eu vou dar alguns detalhes desagradáveis que surgiram no depoimento de Rosana e Cássila e mostram o que aconteceu naquela noite que, bem, foi uma noite de terror. Então, se preferir, pule 2,5 minutos para frente. Rosana confessa que cortou o filho no colchão onde o menino dormia. Eu vou ler para vocês alguns trechos do que ela falou em seu depoimento. Abre aspas. Eu esfaqueei ele, o Juan. Ele caiu morto. E aí eu me desesperei e comecei a cortar ele. Cortei primeiro a cabeça, os braços e depois as pernas. Cássila ajudou, segurando. Fecha aspas. Naquela noite do dia 31 de maio de 2019, por volta das 9h10 da noite, Rosana e Cássila esperam Juan ir dormir. A menina de 9 anos, que era filha de Cássila, também foi para a cama. As 2 mulheres ficaram vendo TV na sala, enquanto Rosana pensava alto. Devo matar hoje? Faço hoje? Me livro do menino hoje? E aí ela decidiu que sim.
Rosana, ela pega a faca de R$14,90 e vai para o quarto do filho, onde ela acerta a primeira facada nas costas dele. Depois, ela deu outros 11 golpes no tórax de frente para o filho. A Cássila auxiliou segurando o menino. Em seguida, Rosana decidiu que precisava se livrar do corpo, por isso o esquartejou, decapitou Juan e colocou a cabeça dele em um balde. Enquanto isso, Cássila preparava uma churrasqueira para, abre aspas, amaciar partes do corpo de Juan. Fecha aspas. Isso quer dizer que ela tentou assar as partes do garoto em uma churrasqueira para amolecer a carne e ver se essa carne se desprendia dos ossos, porque o objetivo era descartar no vaso sanitário. Esse era o plano: separar osso e carne. O osso seria triturado com o martelo que elas tinham comprado anteriormente e a carne seria jogada na privada, ia lá pro esgoto e pronto, acabou o assunto. Mas logo a Cássila percebeu que isso não ia funcionar, pois a carne não estava ficando mole e se soltando do osso, muito pelo contrário, ela ficava cada vez mais dura. Outra coisa que elas não previram é que a churrasqueira iria causar muita fumaça. Não querendo chamar atenção, elas desistiram de carbonizar o corpo e colocaram os pedaços que estavam na churrasqueira naquelas 2 malas cor-de-rosa que foram encontradas pela polícia na casa. A cabeça e as partes maiores foram colocadas naquela mala maior que foi jogada dentro do bueiro, descoberta pelos jovens que jogavam bola naquela madrugada do dia 1º de junho. Depois de despejar a mala no bueiro, Rosana voltou para casa e, junto de Cássila, lavaram a casa inteira, muito bem lavada. Esfregaram tudo, tanto que a polícia disse que a casa estava limpíssima, sem nenhuma gota de sangue. Na verdade, tinha um pouquinho de sangue, mas embaixo da mala, a mala rosa, porque tinha formado ali uma pocinha pequena que estava escorrendo da mala. O resto estava tudo super limpo. Mesmo assim, a perícia encontrou evidências que corroboram a versão dada pelas mulheres. Nas partes que restaram do corpo, realmente encontraram marcas de incineração post-mortem. Das 12 facadas que ele levou, constataram que 2 foram direto no coração. As declarações dadas pelas mulheres, a mãe e a namorada, eram de tamanha frieza. O crime era tão cruel que logo repercutiu na mídia nacional e internacional. O jornal diário britânico The Sun dedicou a primeira página da sua seção de Notícias do Mundo ao caso Juan, resumindo a investigação do caso e emitindo um aviso de sensibilidade no topo do artigo. Os tabloides britânicos Daily Mail e Daily Mirror também noticiaram o ocorrido, assim como vários jornais brasileiros, em especial o Jornal de Brasília, que teve acesso a materiais exclusivos do processo, como o áudio do depoimento de Rosana. O caso chamou atenção, isso com certeza, mas o grande motivo de todos estarem tão interessados era o porquê. O que leva uma mãe a fazer isso com o próprio filho? E só tem um jeito de responder essa pergunta: entendendo a história pregressa de Rosana e Cássila e de suas famílias, começando por Juan. O nome completo dele é Juan Maicon da Silva Castro. Ele nasceu em 2010 em Rio Branco, no Acre, e era filho de Rosana e de Maicon Lima. O pai de Juan conta que desde muito novo o menino foi diagnosticado com autismo e por isso precisava de acompanhamento especial para frequentar a escola. E não foi fácil conseguir isso. Mas em 2015, finalmente, o Maicon conseguiu o encaminhamento médico para solicitar atendimento especial ao filho. Mas antes do filho poder ir para o seu primeiro dia de aula, Rosana sumiu do mapa com ele, o levou e não mais permitiu que pai e filho se vissem. Acontece que Rosana e Maicon se separaram 1 ano antes disso acontecer. Sem ter para onde ir, curiosamente, a Rosana permaneceu com o Juan na casa dos avós paternos do menino, os pais do Maicon. Enquanto isso, o Maicon teve que sair da casa dos pais para poder deixar o filho lá, voltando apenas para visitar de vez em quando.
Quando Maicon precisou voltar a morar com os pais um tempo depois, a Rosana jurou que o homem jamais veria o filho novamente e se mudou. O Maicon ele recorreu judicialmente e brigou pela guarda de Juan. E ele ganhou. Infelizmente, Rosana sumiu, deixando tudo para trás. Ela só foi com a roupa do corpo. Os documentos, cartão de vacina, brinquedos do Juan ficaram todos na casa dos avós paternos. Com a Rosana foi Cássila Priscila, uma mulher que ela tinha conhecido na igreja evangélica e tinha começado um relacionamento amoroso. Rosana e Cássila basicamente sequestraram o Juan. Cássila leva sua filha também, que tinha 9 anos, assim como o Juan, e vivem cada uma com seus respectivos filhos, foragidas por diversas cidades. Em um período de quase 5 anos, elas passaram por Maceió, no Alagoas, por Trindade, Caldas Novas, Anápolis, Aragoiânia e Goiânia, todos no estado de Goiás, e finalmente em 2019, 2 meses antes do crime, elas foram parar no Distrito Federal. Em Aragoiânia, aliás, elas praticaram um furto na residência em que moravam. Enquanto elas pulavam de cidade em cidade, o avô paterno de Juan, o seu Francisco, e o pai também, né, o Maicon, eles percorreram várias cidades à procura do menino. Eles recebiam pistas e denúncias, corriam atrás, foram para Goiânia, para Trindade, para Anápolis, mas eles nunca conseguiram encontrar Rosana e o garoto. E era exatamente isso que Rosana queria. Ela queria ver o pai de Juan e a família dele sofrer ao deixar o filho bem longe deles. Ela disse que era muito vingativa e chegou a se comparar, inclusive, com o Deus justiceiro do Antigo Testamento na Bíblia. Segundo as suas visões religiosas, ela acreditava que era o seu dever se vingar do pai de Juan, usando, aliás, palavras bíblicas para se convencer disso. Agora, né? Vingança de quê? Bem, a Rosana afirmava que havia sofrido abusos e agressões do pai do garoto, o Maicon. Ela ainda declarou que Juan teria sido resultado de um estupro praticado por seu marido, coisa que o pai da criança nega veementemente, assim como toda a família dele e também a própria mãe de Rosana. O Maicon, ele relatou que antes de Rosana fugir, ela já tinha denunciado ele por agressão na delegacia, mas ela nunca foi a nenhuma audiência porque era tudo mentira e ela sabia que não ia conseguir sustentar isso. A própria mãe de Rosana, a avó materna de Juan, ficou do lado de Maicon quando aconteceu o embate judicial pela guarda da criança, pois ela acreditava que ele era um homem bom, que nunca tinha feito nada de mal para Rosana. Aliás, quando a própria mãe de Rosana tomou o partido de Maicon, Rosana ameaçou tacar fogo na casa da própria mãe. Então, assim, né? Um histórico meio conturbado aí. Toda essa raiva que ela tinha por Maicon e sua família acabou sendo transferida para o pequeno Juan. Em depoimento à polícia, Rosana contou que, abre aspas, sentia ódio e nenhum amor pela criança. Fecha aspas. E isso tudo ficou muito claro quando a polícia descobriu como foi a vida de Juan durante os 5 anos em que permaneceu sequestrado com Rosana e Cássila. O Juan, ele não frequentava a escola, a sua mãe não permitia. Na verdade, ela não permitia nem que ele saísse na rua, pelo menos não da maneira que ele queria. Os vizinhos de Rosana e Cássila contam que nem sabiam que tinha um menino na casa. Eles acharam que era apenas uma menina. E isso porque Rosana fazia Juan se vestir como menina para sair à rua, usando sempre os cabelos compridos, usando coisas cor-de-rosa e, no geral, meio que todo o guarda-roupa da filha de Cássila, a menina de 9 anos que morava lá também. Outra prova disso é que tinham 2 mochilas cor-de-rosa na casa, 2 mochilas iguais, então eles realmente tratavam o Juan como se fosse uma menina, tratavam como se fosse a filha de Cássila. Mas isso, assim, nas raras vezes que ele era permitido sair, ele tinha que sair assim. Os vizinhos também contam que viram a menina de 9 anos uma vez só, quando ela saiu para levar o lixo, e ela parecia estar meio que se escondendo, entrou e saiu meio que rapidinho. Enfim, quase nunca as crianças tinham contato com a rua, com os vizinhos, com outras crianças ou com a sociedade no geral.
O Conselho Tutelar e a Polícia Civil consideraram que ambas as crianças viviam em cárcere privado e sem cuidados básicos, como alimentação. Sobre o fato de Rosana forçar o Juan a ser como uma menina, era forçado mesmo, não era uma escolha de Juan. Tanto que em 2017, isso foi levado a um extremo. Enquanto a família morava em Anápolis, Rosana decepou o pênis do garoto, um procedimento que ela mesma fez em casa e sem anestesia. Primeiro, ela alegou que fez isso porque Juan queria ser menina, mas depois disse que o menino era a fonte de todos os problemas dela. Ela vinculava a imagem dele com a imagem do pai dele, que, segundo ela, havia maltratado muito ela. Então, ela não queria que Juan fosse como o pai, fosse um homem. Ela queria eliminar essa imagem e, por isso, ela cometeu esse ato. E a fim de encobrir o fato de que ela tinha castrado o próprio filho, a Rosana impediu que o garoto fosse ao médico durante um ano receber qualquer tipo de tratamento. O médico legista, que examinou o corpo de Juan após o assassinato, notou a emasculação e a castração e disse que o procedimento caseiro, abre aspas, resultou em sérias consequências para o indivíduo, Juan, ainda em vida. Ele só urinava sob alta pressão e isso retira a qualidade de vida, além de fazer do caso algo cruel e doloroso. Fecha aspas. Depois de quase 5 anos tratando o filho desse jeito, Rosana decidiu que Juan tinha se tornado um empecilho para o seu relacionamento com Cássila, já que ela não conseguia seguir em frente com o seu relacionamento, com a sua vida nova, porque o Juan a lembrava do seu antigo relacionamento com o ex, o pai de Juan. Ela ainda se referiu ao assassinato como algo necessário e reforçou o seu ódio e nenhum amor pela criança. Mas além da motivação do ódio e raiva por Maicon e pelo filho, o ódio pela figura masculina num geral, na verdade, um outro fator que teve grande peso nesse caso foi fanatismo religioso. Durante a investigação do caso, as duas mulheres disseram receber revelações divinas e passaram a se auto-intitular pastoras. Durante as investigações, a Polícia Civil decidiu ir a Rio Branco, no Acre, de onde Rosana e Cássila são, naturalmente, para entender melhor quem eram essas mulheres. Lá, o delegado Guilherme Melo apurou que o crime pode ter, sim, motivações religiosas. De acordo com o delegado, abre aspas, inferidas por espécies de visões divinas ou demoníacas, elas podem ter praticado a morte por conta disso. Elas confessaram algo nesse sentido e parentes e pessoas ligadas a elas relataram que houve uma transformação de personalidade das duas nos últimos 5 anos. Fecha aspas. Por sinal, a Justiça do Acre considerou esse fanatismo ao dar a guarda das crianças aos pais. Na sua fundamentação, a Justiça cita fanatismo religioso. Nos depoimentos das testemunhas, que foram aproximadamente 15 pessoas, todas elas relataram que Rosana e Cássila tinham um forte fervor religioso que determinava suas ações. Isso que é o importante, né? Que determina as ações. E acabavam influenciando também a rotina das crianças. Os dois, o Juan e a menina, eram obrigados a acordar bem cedo de manhã, por volta das 6 da manhã, para orar, sempre de joelhos. E outras evidências que apontam para isso também são as paredes da casa, né? A polícia encontrou passagens bíblicas pintadas nos cômodos da casa e chegaram até a suspeitar de magia maléfica. Mas acabou que a investigação não conseguiu encontrar nada que pudesse embasar essa suspeita. E, ainda por cima, depois descobrem que, na verdade, todo esse fanatismo era das próprias mães. Maicon, o ex-marido de Rosana, conta que, antes da ex-esposa conhecer Cássila, ela se comportava como uma pessoa qualquer, uma pessoa normal. Mas depois de entrar na igreja evangélica e conhecer Cássila, tudo mudou. Ela se transformou e, nas palavras do Maicon, enlouqueceu completamente. Isso é reforçado também por Eliana, que é tia do menino Juan.
Ela conta que após o início do namoro com Cássila, ou, abre aspas, até aparecer essa maldita mulher, fecha aspas, a Rosana mudou da água para o vinho. Maicon relembra que até as vestimentas do Juan foram alvo do fanatismo religioso de Rosana. Ele diz que uma vez a Rosana pôs fogo nas roupas do menino, porque tinham alguns desenhos ali, mas era tipo coisa de criança, sabe? Mas ela considerava do demônio. Apesar de reconhecer um certo desequilíbrio da ex, o Maicon questiona a atitude de Cássila depois da prisão. Vou ler aqui para vocês a opinião dele sobre o que pode ter acontecido, né, para levar essas duas mulheres a fazerem o que elas fizeram. Abre aspas. Ela sempre foi a mentora e a Rosana acatava. A Cássila tenta tirar o dela da reta em todas as entrevistas. Ela joga a culpa só para Rosana. Não tinha nenhum indício desse comportamento. Não procedia essa loucura. Só foi estourar quando ela conheceu a Cássila. Fecha aspas. E aqui eu quero entrar um pouco na psicologia dessas duas mulheres, que com certeza é um ponto central desse caso também, além de ser um fator que eu acho particularmente super interessante de entender em todo caso, que é o porquê, né? Como que a mente humana leva alguém a cometer um ato desses. Ainda mais quando vai totalmente contra os instintos, os próprios instintos animais de cuidado, de proteger uma cria, um filhote, um filho. E como que isso acontece, né? Bom, os especialistas explicam que quando um casal comete um crime desse tipo, o mais comum é que haja uma personalidade dominante, que seja doente ou não, que influencia a outra. Nesse caso aqui, parece um comportamento antissocial que resulta em diferentes crimes de maus tratos até chegar ao assassinato. E aí eu vou abrir uma aspas do Antônio de Pádua Serafim, que é o coordenador de psicologia do Núcleo Forense do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo. Ele analisou esse caso e afirma o seguinte, abre aspas. Casais têm características muito complexas, com constituições psicológicas próprias. Pensando nesse formato, é mais provável que um dos pares tenha características de personalidade mais grave, com capacidade de domínio e manipulação. Pessoas com este padrão apresentam comportamento antissocial e altos níveis de insensibilidade e de egocentrismo. Do outro lado estão pessoas com características opostas de inferioridade e dependência. Fecha aspas. Basicamente, se existe uma pessoa que é sádica e um passivo, alguém que está sedento de ser dominado e o outro que está sedento para dominar, isso acaba virando uma dupla explosiva. Isso também pode ser chamado de folie à deux, que é loucura a dois em francês, e pode acontecer com casais que apresentam sempre um alto grau de dependência. E claro, também tem o fato de que a gente vê claramente que essas mulheres não pensam, o cérebro delas não está configurado como o da maioria, né? Essa também é uma opinião de uma outra especialista, uma psiquiatra forense chamada Hilda Morana. Ela fala que talvez não tenha muito a ver com a dinâmica do relacionamento das duas e também, gente, muito menos com o fato delas serem lésbicas, que foi algo muito levantado durante esse caso. Rolou, né, bastante homofobia, foi utilizado por políticos para atacar os grupos LGBTQIA+, mas não tem nada a ver com isso. Tem um motivo que está acima de tudo, que é o fato dessas duas mulheres terem, aparentemente, problemas mentais. A psiquiatra forense Hilda Morana diz o seguinte, abre aspas, pela frieza do ato, a mãe só pode ser psicopata. Aliás, provavelmente ambas são psicopatas. Fecha aspas. Cara, isso me faz pensar muito, porque qual a chance, né, de dois psicopatas que têm essa atitude homicida, essa tendência homicida, de se conhecerem, de se relacionarem, né? Porque se for parar para pensar estatisticamente, é um número muito baixo, né?
1 a 3% das pessoas podem ser psicopatas, né, nascem psicopatas. E aí, desse 1 a 3%, as pessoas se conhecem ainda. Ai, estatisticamente é um baita de um azar, né? Aliás, isso me lembra também de outros casais psicopatas. Um deles foi o Paul Bernardo e a Karla Homolka, que era um casal canadense que acabou matando e estuprando diversas garotas também. E é isso, são duas pessoas que não deviam se conhecer, né? E especificamente no caso do Paul Bernardo e da Karla Homolka, ele não conseguiria cometer os crimes que ele cometeu se não fosse por ela, né? Porque eles usavam essa fachada de casal, né? Essa fachada de mocinhos, bonzinhos, casal fofo, para atrair pessoas até o carro deles, né? E eu tenho certeza que fosse só o Paul, tipo, só um homem sozinho, isso provavelmente seria muito mais difícil e ele não teria acesso ao tanto de garotas inocentes que ele teve. Aliás, agora que eu tô falando isso, tá me vindo em mente aqui também a série da Netflix, O Paraíso e a Serpente. Eu não sei quem já assistiu, mas lançou mês passado, se eu não me engano. E lá também a gente vê a história do Charles Sobrage, que também foi um assassino francês, que tinha uma cúmplice, que era uma mulher, uma companheira, né, uma amante, que ele usava ela também dessa mesma forma, né, como uma fachada para criar eh, essa cara de casalzinho, bonitinho, bem-sucedido, e aí dessa forma eles atraíam turistas, e os dois faziam isso, né? Os dois sabiam o que eles estavam fazendo e acabavam drogando, roubando e matando pessoas, né? Então, bom, eu acabei de falar, 1 a 3% de pessoas são psicopatas no mundo. É uma porcentagem pequena, mas essas pessoas ainda assim acabam se conhecendo por aí e formando duplinhas, né? O que é uma coisa bem horrível. E ainda tem que levar em consideração essa personalidade que um é dominante, o outro não é, porque se os dois forem dominantes, possivelmente também não funcionaria a dinâmica, né? Mas enfim, nesse caso em específico, a gente acaba vendo que a Rosana, ela que tinha esse sentimento de ódio em relação à família paterna da vítima, que era o Juan, o próprio filho. A Cássila conhecia esses motivos da companheira, sabia de toda essa vingança que ela queria executar e acabou aderindo a isso também. No momento que o Juan se torna um empecilho para as duas se relacionarem, a Rosana prefere matar o garoto do que devolver ele para o pai. Isso foi uma coisa que ficou muito comigo também, né? Por que que ela simplesmente não devolveu se estava atrapalhando, sabe? A guarda nem era dela. Mas não. Ela prefere matar o garoto, porque se ela deixa a criança com o pai, seria para ela como perder. Ela estaria entregando o menino a esse cara que causou todos os males na sua vida, que foi um grande carrasco, essa figura para ela, né? E é por isso que eu falei que a psicologia era uma parte tão importante nesse caso. Porque se ela não tivesse isso, se ela tivesse simplesmente pensado, não quero mais, vou devolver, a história seria muito diferente. Mas não. Ela teve esse pensamento, ela teve essa frieza, ela teve essa crueldade e ainda o apoio da parceira para cometer um crime que ia tirar a vida do seu próprio filho. O julgamento de Rosana e Cássila aconteceu 1 ano e 6 meses após o crime, no dia 25 de novembro de 2020. O processo ocorreu desde o início em segredo de justiça. O julgamento também ocorreu a portas fechadas lá no Fórum de Samambaia, no Distrito Federal, e eu acredito que tenham feito isso exatamente para evitar tumultos e possíveis linchamentos, porque as pessoas estavam simplesmente à flor da pele com toda a crueldade desse caso. Elas foram acusadas de homicídio duplamente qualificado por motivo torpe, tortura, lesão corporal gravíssima, ocultação de cadáver e fraude processual, por terem limpado a cena do crime. Segundo o Ministério Público do Distrito Federal, abre aspas, durante o julgamento, Cássila ficou em silêncio e assumiu a execução de todos os crimes, afirmando não haver nenhuma participação da companheira Rosana.
Fecha aspas. Aqui a gente vê que ela realmente assumiu aquele papel diferente do que o Maicon, né, o ex-marido da Rosana falou. Ela não era mentora, mas sim assumiu o papel como uma mulher submissa que estava disposta a falar que a culpa era toda dela para dominante, a Rosana, poder sair impune. No entanto, os jurados acataram na íntegra a denúncia do Ministério Público de que a Rosana arquitetou o crime e premeditou todo o assassinato e o cometeu junto com Cássila, como uma mentora ali mesmo. Na sentença, o juiz Fabrício Castanha Lunardi destacou a frieza emocional, o comportamento calculista e a insensibilidade exacerbada das rés, em especial da Rosana. Ele conta que desde o começo das investigações, a mãe de Juan teria prestado afirmações permeadas de mentiras e incoerências, além de usar técnicas de manipulação e teatralidade para se colocar na posição de vítima, que ela só cometeu esse crime porque ela também foi uma vítima. De acordo com o juiz, Rosana não demonstrou arrependimento, remorso ou empatia com a vítima, o próprio filho, o que evidencia um desvio de personalidade, seja antissocial, enfim, uma psicopatia. Ele diz que o nível de perversidade da ré Rosana é tamanho que ainda no local do homicídio, ao ser perguntada pelo delegado, "Vocês comeram a carne da criança?", ela respondeu a ele que não, mas que o cheiro estava bom. Ao final do julgamento, as duas mulheres foram declaradas culpadas. A mãe do menino, a Rosana Auri da Silva, recebeu uma pena de 65 anos. Já a companheira dela, a Cássila Priscila Santiago, foi condenada a 64 anos de reclusão. As duas vão cumprir a pena em regime fechado. Elas foram presas no complexo penitenciário da Papuda em celas isoladas. E lembrando que aqui no Brasil, a pena máxima agora é de 40 anos, então esse será o tempo limite que as duas poderão ficar na cadeia. A justiça, ela foi feita, a condenação aconteceu, né? Caso encerrado, mas um caso assim, ele nunca realmente é encerrado, né? As palavras do avô paterno de Juan, o Francisco, de 63 anos, sintetizam o sentimento que fica depois de tudo isso. Abre aspas. Minha esposa e eu cuidávamos dele. Nós o criamos durante 4 anos. Dávamos de tudo e ele era a alegria da casa. Entramos com uma ação judicial para conseguir a guarda dele. O processo ainda estava em andamento, mas era favorável para nós. Porém, um dia, ela o levou. E nunca mais voltou. Eu só queria que ele estivesse vivo. Fecha aspas. O corpo de Juan foi transportado por um avião comercial, lá de Samambaia, no Distrito Federal, até o Acre. Isso foi tudo custeado pelo governo e pela Defensoria Pública do Estado do Acre, já que a família não tinha condições de arcar com esse custo. O menino Juan, ele foi velado no dia 12 de junho de 2019, no cemitério da Morada da Paz, em Rio Branco. A filha de Cássila Priscila foi encaminhada para um abrigo do Conselho Tutelar após a prisão da mãe e da companheira dela. O pai dela viajou até o Distrito Federal para reencontrar a filha e recuperou a guarda dela. Ela também apresentou sinais de possíveis maus tratos, como calcanhares ressecados e diversos cortes na cabeça. De acordo com os investigadores, a menina era a próxima vítima do casal. O pai da criança, Rodrigo Oliveira, que também não tinha notícias do paradeiro da filha há quase 5 anos, soube por meio da repercussão da morte de Juan, onde encontrar a garota. Que ela possa, se recuperar desses traumas e crescer uma garota saudável, livre e muito amada pela família, como toda criança deveria ser. Esse foi o caso Juan. Amanhã eu vou colocar as fotos relacionadas a essa história lá no Instagram, o @cafécomcrime. E semana que vem estou por aqui com um caso novo para vocês. Até lá, cuidem bem de quem vocês amam, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau!